Fala aí, torcedor botafoguense, fala torcedor do Glorioso, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos ver aqui, pessoal, as últimas informações do Botafogo aí, trazida pela ESPN aí. Vamos ver também, né, o que o Taon trouxe aí de última hora aí sobre futuro de Anselmi, né, reforços, chegada de jogadores, que tem jogador chegando, tem jogador também que pode sair. Informações completas. Espero que vocês gostem. Se gostar, se inscrevam e deixem suas opiniões nos comentários. É muito bom saber o que vocês pensam. Vamos começar aqui com o corte aqui do Taon e já a gente vê o que o André Renan trouxe aí e a galera da ESPN. Se liga aí, ó. Desse duelo que aconteceu na noite de sábado, lado do Botafogo. Que jogo trágico, Botafogo, 3-0, expulsão do Barbosa. Martim Anselmi tem um trabalho questionado. Vou trazer Juliano Lima, que ele traz tudo aí desses bastidores do Botafogo, como é que tá o clima por aí e se de fato Martim Anselmi corre algum risco de demissão durante a semana ou durante esse período de data FIFA, meu amigo. Tudo bem, Joana? Um abraço para você, para todo mundo que acompanha o Taon. Olha, a situação tá complicada, né? Não só pela eliminação na Libertadores, mas a derrota no último sábado pro Flamengo, o clássico no Newton Santos por 3-0. Depois daquele jogo, teve uma lavação de roupa suja, Joana, lá no vestiário, entre jogadores, comissão técnica, entre eles o Martim Anselmi, obviamente, e a diretoria ali, para conversar um pouquinho, entender a situação do Botafogo em campo, o que pode mudar, o que precisa mudar. Depois ele chegou atrasado para a entrevista coletiva, puxou a responsabilidade para ele, falou que realmente o time precisa mudar e que a conversa foi fundamental para que isso aconteça. E a gente tem que levar em consideração o seguinte, Joana, o próximo jogo nada mais, nada menos que o Palmeiras fora de casa, quarta-feira. Ele está pressionado de uma certa maneira porque a diretoria nesse momento está apoiando o Martim Anselmi, mas é claro que tudo isso pode mudar dependendo do resultado contra o Palmeiras. Claro que isso pode mudar, a gente não tem essa informação se é o último jogo, é a última chance, a gente não tem essa informação, mas realmente existe uma pressão muito grande. Até porque, Joana, depois do Palmeiras, tem o Bragantino no sábado fora de casa, então o Botafogo vai ficar em São Paulo a semana inteira, depois do jogo contra o Palmeiras vai seguir treinando em São Paulo para enfrentar o Bragantino no sábado e depois o Atlético Paranaense também fora de casa. Então a pressão realmente muito grande, uma sequência difícil para o Botafogo pela frente. Fora que para esse jogo contra o Palmeiras não vai contar com o Alexandre Barbosa, o zagueiro foi expulso no final do primeiro tempo, como você disse, contra o Flamengo, então tem esse problema na defesa, que é um dos líderes desse grupo do Botafogo, o Alexandre Barbosa, então o Martim Anselmi não vai contar. E além disso, uma semana fora de campo também conturbada, Joana. Por quê? Porque naquele acordo lá do Thiago Almada com a Atlanta United, da compra dele em 2024, foi feito recentemente um acordo onde o Botafogo pagou 52 milhões de reais a entrada, mais 4 parcelas de 5 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 26 milhões de reais cada parcela, e essa segunda parcela deve ser paga essa semana, o prazo terminaria hoje, mas até o momento a gente não tem nenhuma informação sobre como vai ficar esse pagamento, né? O que pode acontecer é que o Botafogo pode ser punido de novo pela FIFA e não vai conseguir inscrever novos jogadores. Então o Botafogo está agindo fora de campo para tentar resolver a situação quanto antes. Lembrando que o Botafogo acabou de acertar a contratação do Caio Roque, que estava na Portuguesa aí em São Paulo. Ele vem hoje à tarde aqui no centro de treinamento para assinar um contrato até o final do ano por empréstimo com opção de compra e tá de olho num goleiro. E um dos preferidos é o Tadeu do Goiás. Volto com você. E precisa acertar as renovações também que estão pendentes, jogadores super importantes, líderes do elenco. Eu tô falando do Barbosa e tô falando do Alex Telles também. E até agora o Botafogo ainda não conseguiu resolver com nenhum desses dois jogadores. Então é uma lista de problemas para o Botafogo nesse momento. Ju, obrigada pelas informações aí, trazendo detalhes. Conseguiu jogar, o Flamengo fez o placar muito rápido e nos últimos 20 minutos da partida, onde o Botafogo, por mais que tivesse tentado, ele fez as alterações. Quando ele faz uma ou outra mexida ali, a torcida já começa a se revoltar com ele, né? Chamando de burro, qualquer movimento dele já vaiava ele ali, ele estava num tom acima com a arbitragem. Então, assim, era um treinador incomodado, é um treinador pressionado. É a clássica visão de quem tá ali e sente que o cara tá por um fio. E ele tá tentando se sustentar com o resultado e o resultado não tá vindo. Foi eliminado na Libertadores e agora tomou essa trombada do Flamengo. Não só o resultado não tá vindo, como o Botafogo não tá conseguindo jogar. E isso incomoda demais todo mundo. A direção do Botafogo pensa numa coisa, pensa numa manutenção ali e tal, porque tem a multa. Se você quiser mandar embora o cara, beleza. Como é que com essa multa até o final do contrato dele, né? E o contrato inteiro.
Nossa. até 2027. Imagina você pagar até... É a mesma Totalidade do contrato. Totalidade do deve contrato. ser a mesma questão do Felipe Luiz, que era no Flamengo, né? É que do Felipe, se ele... Contrato modelo europeu. O Bruno falou do Felipe, se ele arruma outro emprego, para, né? Não sei nesse caso se... Não tem essa info. Mas deve ser também, né? Não sei, às vezes não. Às vezes Às vezes não, às vezes é diferente. Às vezes é diferente. E agora a grande questão é o que vai acontecer com o futuro do Anselmi já nesse próximo jogo, né, Bruno? Exatamente. O que eu tenho de ontem para hoje eu consegui, enfim, um pouquinho mais de detalhes em relação ao futuro do Anselmi, é que se dependesse somente do John Textor, o Anselmi já teria pego a malinha dele, a bolsinha dele e voltado para a Argentina ou, enfim, para outro canto. O Textor não quer mais o Martin Anselmi como treinador do Botafogo. A questão é que, por enquanto, há uma corrente no Botafogo, especialmente, claro, a diretoria de futebol, que tem segurado o Anselmi. Não me especificaram quais são os dirigentes ou se é um único dirigente que ainda segura o Anselmi, mas que há essa queda de braço que é John Textor quer a demissão, diretoria de futebol ainda espera um pouco mais, tendo em vista, claro, o jogo do Palmeiras passa a ser de significativa importância para o futuro do Anselmi. Como vocês falaram, já foi desclassificado na Libertadores, tomou 3-0 do Flamengo e agora tem pela frente um Palmeiras, que é muito difícil, também não desenvolve um futebol espetacular, mas o Palmeiras é favorito em relação ao Botafogo. Se não vencer aqui, aí já vai uma percepção conversando com as pessoas. O clima é, se não vencer o Palmeiras, fica praticamente insustentável a permanência do Anselmi, porque o Textor pressiona, a diretoria se resguarda ainda em relação a trabalho, mas se os resultados não ajudam, aí, meus amigos, é só juntar 1 com 1 para dar 2. O Anselmi tem como jogo decisivo para ditar o seu futuro esse próximo jogo contra o Palmeiras. Pô, facinho esse trabalho, hein? Vai lá, ganha do Palmeiras no Allianz. Teu emprego depende disso. Não, porque até tem dirigentes, como a Ana falou aqui, que defendem a permanência do Anselmi, que acreditam que o trabalho tem margem para evolução ainda. Porque o Anselmi é um técnico novo, sofreu com lesões no elenco, então isso tem atrapalhado o trabalho dele. Respondendo aqui uns comentários aqui no chat... Estão mandando aí, estão criticando aqui o Arthur Cabral. Tem alguns falando assim, vocês estão querendo colocar o Arthur Cabral no Corinthians. Não, a gente tá falando que existe um interesse, não tá fechado nada. O cara é corintiano ou é botafoguense? Tô tentando entender. E aí Cadê a mensagem? Subiu aqui. Mas, por exemplo, o Diego Ranieri falou assim, atacante por atacante, o Arthur Cabral, o Pedro Raul, pelo menos, é mais novo. O Arthur Cabral já é final de carreira. Não, na verdade, não. Porque o Pedro Raul é mais velho que o Arthur Cabral. Incrível como os Pedro Raul é mais velho? Ele tem 29, o Arthur Cabral tem 27. Tem 29 já, o Pedro Raul? Eu pesquisei aqui já. É incrível como os caras falam merda, né, no chat. Que isso, calma. Não fala não. Não. Calma, gente. Não, é que já tem dúvida, ué. Acho que o que levou o Textor ao Botafogo, o que é isso aqui? Foi o que arruína o Botafogo é o ego do Textor, mandou o Cauã Rodrigues. O Textor tá sumido, né? Sumiu? Sumiu. Não tem aparecido. Marcos Antônio merece muito mais a seleção hoje que o Danilo do Botafogo. O Ancelotti tem o nome na cabeça dele. O Ancelotti estava lá vendo o Danilo em loco no sábado. Belo jogo para não se ver o Danilo, hein? Eu acho que assim, é uma bagunça de um time que tá pressionado. E tem reforço chegando no Botafogo aí, né? Então fala dessa, depois o pessoal tá perguntando do Palmeiras, a gente vai pro Palmeiras. Até porque o Botafogo chegou a um acordo para contratar o lateral esquerdo Caio Roque. Lateral esquerdo que foi destaque no Paulistão com a Portuguesa. Deu 2 assistências, ele tem passagem pelo Grupo City, pelo Bahia, pelo Lommel da Bélgica. Então é um jogador que chega para ser mais uma opção ali para lateral esquerda, já que o Alex Telles não aguenta jogar todos os jogos da temporada. O Fernando Marçal é mais um zagueiro do que um lateral esquerdo agora. Tem o Johan Fernandes também, colombiano, que chegou, que inicialmente está para o time B do Botafogo ali. Então o Caio Roque deve chegar essa semana ao Rio de Janeiro para assinar por empréstimo até o final da temporada. Então, só explicando aqui. Boa, o Luiz Henrique tá perguntando desde o nosso bastidor aqui. Comentem do Palmeiras procurando o Barbosa. Então, pro Felipe responder essa, vamos soltar a vinheta. Barbosa, explicando aqui, ele tem contrato com o Botafogo até o final desse ano. E a informação que a gente tinha é que ele chegou a encaminhar a renovação de contrato por mais 3 temporadas. Só que até o Barbosa chegou a comentar em entrevista. Ele quer ter uma segurança e uma estabilidade no Botafogo. Isso porque o Botafogo atravessa momentos de crise política, crise financeira,
E o Botafogo, e o Barbosa, ele entende que essas crises atrapalham o futuro do Botafogo. Então ele quer ter uma estabilidade para poder assinar essa renovação de contrato. Enquanto isso não acontece, ele segue com vínculo até o final do ano e tem recebido sondagens de outros clubes aí, do futebol brasileiro, do exterior, do mercado do Oriente Médio, que já recebeu propostas, inclusive no ano passado, mas ele recusou para permanecer no Botafogo. Então o Barbosa segue aí com a situação indefinida. Mesmo caso do Alex Telles. O Alex Telles tem contrato com o Glorioso até o final desse ano, tem negociações para renovar, mas ainda essa instabilidade dentro do Botafogo pesa contra uma renovação. A gente vai falar agora do Palmeiras e do São Paulo. E para finalizar o vídeo, né, pessoal? É verdade o interesse do Corinthians aqui no Arthur Cabral. O jogador tem 12 partidas em 2026 com apenas um gol marcado. O Corinthians entrou em contato com um dos seus empresários e demonstrou interesse na contratação, pensando em reforçar o elenco para a Libertadores. A diretoria da SAF do Glorioso ainda não recebeu proposta para vendê-lo, já que as conversas entre Timão e jogadores estão em estágios iniciais. Segundo a informação da ESPN, confirmada pelo Dia, entretanto, uma transferência do atacante neste momento depende principalmente de uma negociação entre os dois clubes que vivem graves crise financeira. O Corinthians também está em crise, né? Por isso, uma proposta de troca de jogadores pode vir ser uma boa opção, já para que haja um acordo. Além disso, a comissão técnica do Botafogo precisa aprovar a saída de Arthur Cabral. E já o Corinthians, né, conta com Yuri Alberto, Memphis Depay, Guinegão, Pedro Raul, Vitinho, Caio César, Kaique e Lingard. Então eles querem trocar, né, de repente, o Pedro Raul no Arthur Cabral, né? Arthur Cabral foi contratado junto ao Benfica por 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões na cotação da época, para ser o substituto aí de Igor Jesus, que foi vendido por Nottingham Forest e não chegou nem aos pés, né, do Igor Jesus. Igor Jesus é bem melhor do que o Arthur Cabral. Então, complicado, né? É a situação do Botafogo aí. Tem que se recuperar no campeonato, 2 jogos a menos, mas tem que se recuperar e dá para se recuperar. Só é ter pé no chão e focar aí no brasileiro, esquecer tudo depois que focar no brasileiro, que melhorar, começar a pensar na Sul-Americana. Tem que ser por etapa. Se querer logo tudo, vai se atrapalhar. Então tem que ir por etapa, devagarzinho, e conquistar os triunfos aí no Brasileirão e sair dessa situação que está vergonhosa para um time do tamanho do Botafogo, beleza? Tamo junto, pessoal, e até o próximo vídeo. Se inscrevam e deixem suas opiniões nos comentários.